Bem, pessoal, nessa aula vamos aprender a usar algumas geometrias: o retângulo, a elipse e o polígono. Bem, o retângulo, quando você clica sobre ele, para você criar esse retângulo, você tem que deixar o botão da esquerda do mouse pressionado, puxar para a direita e para baixo. Quando você puxa para a direita e para baixo, é como se estivesse puxando o eixo X e Y. Daí você cria a sua geometria, que é o retângulo. Da mesma forma é o círculo, para a direita e para baixo, e da mesma, a elipse, né? E da mesma forma é o polígono, da direita para baixo. Sendo que você também pode criar essas geometrias com auxílio de algumas teclas. Por exemplo, se eu clicar no retângulo e deixar pressionado a tecla Ctrl, ele faz um retângulo, um quadrado perfeito, 4 lados iguais. E da mesma forma funciona com o círculo. Se eu deixar o Ctrl pressionado, ele vai fazer uma elipse perfeita. E da mesma forma é o polígono. Quando você cria uma geometria, observe que ele cria do ponto que você clica da direita para baixo, não é isso? Mas se eu quero criar uma geometria do centro, eu tenho que apertar a tecla Shift. Aí quando ela cria, olha, ela cria do centro. Então aí eu, para ter um círculo perfeito, eu aperto o Shift e o Ctrl junto. Veja, a vantagem do CorelDRAW é que quando você põe o mouse sobre as geometrias, por exemplo, no centro, ele me dá o centro da geometria. Não importa se ele seja um polígono, um retângulo ou uma elipse, ele vai me dar o centro. E aí eu clico nesse centro, que ele é um snap, seguro o Ctrl e o Shift e eu faço um retângulo perfeito no centro da minha geometria. Bom, outro detalhe desse trabalho é o seguinte: quando você cria um retângulo, uma elipse ou um polígono, ele tem as suas propriedades. Por exemplo, o retângulo, quando eu clico sobre ele me dá aqui em cima as propriedades do retângulo. Isso quer dizer, o que eu consigo alterar nele. Aqui, por exemplo, eu tenho o controle dos cantos arredondados, canto com vieira, né, e canto chanfrado. Se eu vier aqui nesse cadeado, eu vou travar os 4 cantos. E no canto arredondado, se eu vir aqui e colocar 1 milímetro, veja, ele vai arredondar meu canto para 1 milímetro. Vamos aumentar um pouco mais, vamos botar 10 milímetros. Veja, arredondei meu canto com 10 milímetros. Se eu mudar aqui para vieira, veja como ele ficou, ou para chanfro, eu consigo mudar. Eu também posso mudar usando a ferramenta forma. Veja, deixa eu mudar aqui, ó. Ok? Perfeito. Vou fazer um outro retângulo aqui agora. Se eu pegar minha ferramenta forma e clicar apenas num lado, ele vai deixar eu arredondar só esse lado, ou vieira ou chanfro. Quero só esse lado. Você clica uma vez, solta e vai de novo e altera. Mas veja, a única coisa que você consegue modificar nesse retângulo são os lados. Por quê? Porque ele é um retângulo. Se eu quiser fazer um retângulo virar uma casa, eu não vou conseguir. O máximo que eu vou conseguir fazer são esses efeitos com os cantos. Da mesma forma, a elipse que eu tenho aqui, eu posso abrir ele, posso também colocar ele como torta, né? Que também, quem faz isso, que é a forma, também controla isso. Ó. Se eu pôr o meu mouse para dentro, ele cria uma torta, para fora ele deixa aberto. Ou venho aqui e posso também alterar aqui por cima, como eu estava fazendo da outra forma. Vou botar aqui, por exemplo, 0, ele fecha. E da mesma forma é o elipse. Desculpa, da mesma forma é o polígono, que ele tem aqui, eu consigo alterar a quantidade de lados com ele. Se eu pego a minha ferramenta forma, eu consigo sim fazer ele virar uma estrela, mas o máximo que eu consigo fazer é isso aqui.
ok? Bom, mas se eu quero que esse retângulo vire uma casa, que esse elipse vire um ovo, deixa eu apagar as formas daqui de cima, e que esse polígono eu consiga alterar, fazendo só aumentando essa ponta aqui de cima, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que primeiro, deixa eu botar aqui tudo zero, para ele botar assim um quadrado, um retângulo, né? Eu tenho que converter ele em curva. Quando você converte um objeto em curva, ele deixa de ser aquela pré-fabricação daquele objeto. Ele perde as propriedades de retângulo e você pode fazer o que você quiser. Aqui eu tenho uma opção converter em curva, certo? Isso é um recurso de objeto. Eu também posso vir então no menu objeto e vai estar aqui, olha, converter em curva, ou pressionar o Ctrl Q. Vamos converter em curva. Vamos também converter o círculo em curva. Veja que apareceu nós em seus cantos. E vamos converter também o polígono em curva. Pronto. Eu agora pego minha ferramenta forma. Se eu der 2 cliques no meio desse retângulo aqui, eu crio um nó. Aí eu posso puxar ele para cima como se fosse uma casinha, tá vendo? Eu quero fazer que esse círculo fique como se fosse um ovo, oval. Aí eu pego no nó de cima e agora eu posso puxar ele para cima, tá certo? Ou também posso fazer esse cara ficar reto. Eu vou nesse nó aqui e dou 2 cliques. Quando você dá 2 cliques sobre o nó, você apaga. Mais à frente nós vamos ver isso na aula que fala sobre formas. Viu? Então, por eu ter convertido ele em curva, eu consigo fazer qualquer alteração nessas formas. Qualquer objeto que tenha uma predefinição, uma propriedade, quando você converte em curva, você perde. Da mesma forma é o texto. Veja, vou botar aqui Articon DW. Se eu quero que esse texto deixe de ter a característica de texto e passe a ser um objeto, eu posso converter em curva. Detalhe, converter em curva não aparece aqui quando é texto. Então você faz o que? Você vem aqui no objeto e aperta a opção converter em curva. Pronto, ele agora, você não consegue mais alterar, ele agora é um objeto geométrico, ele não é mais texto. Essa tem uma vantagem, você converter um texto em curva. Caso você queira mandar esse texto para alguma empresa para que ele imprima por lá, você não precisa se preocupar em ter conflito de fontes, né? Mudar, ele reconhecer um outro tipo de fonte, se caso o local que vai imprimir não tem a fonte que você usou, e também não deixa ser alterado, porque você não consegue editar isso mais como um texto. Para você alterar isso aqui dá muito trabalho, ok? Bem pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Ó, outra coisa, não deixem de se inscrever no nosso canal, para que vocês fiquem sempre ligados nas novidades. Valeu galera, até lá!